gostaria de agradecer, então, ao convite feito pela Astec, né? Também agradecer ao colega Sérgio Marques por ter indicado o meu nome para participar desse momento. Queria cumprimentar também a todos os colegas que estão participando, né, desse debate. E vou iniciar por uma frase de um dos dirigentes, né, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um dos dirigentes que mais marcaram, balizaram a minha relação com esse órgão no qual eu atuei por 3 anos da minha vida, né, o IPHAN. Na verdade, eu trabalhei para a Fundação Nacional Pro Memória, que era ligada ao IPHAN, o Aloysio de Magalhães. O Aloysio de Magalhães disse, em certo momento, que a comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio. Esse momento que nós estamos aqui vivendo é a demonstração disso, né? Da importância da participação da comunidade, através das nossas representações, as mais diversas, né? Isso é respaldado também pelo artigo 216 da nossa Constituição Federal, né? O que legitima, de certa forma, o que aqui estamos dizendo e tratando. Eu gostaria de dizer que me agradou muito aqui manifestações, né, como a da doutora Jaqueline Custódio, do Newton Paulo Burmeister, obviamente do Sérgio pela explanação em relação a Porto Alegre, né, a participação do autor do prédio da SMOV no contexto da nossa cultura arquitetônica, né? E vou me pautar um pouco por aí, vou nessa direção, mas tentando buscar ser um pouco mais específico em relação ao edifício. Não poderia, em relação ao que disse o colega Burmeister, de assinar embaixo, né? E de lembrar que há pouco tempo atrás tivemos uma grande conquista. O senhor Paulo Guedes queria vender o edifício sede do Ministério da Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro, Palácio da Cultura, também conhecido como Palácio Capanema. E a sociedade brasileira reagiu de imediato. Não é à toa que ele recuou. Entendo que a questão da SMOV deva ter o mesmo direcionamento. Nós devemos mostrar para a comunidade, né, e temos que entender as dificuldades de comunicação com a comunidade, né? A educação patrimonial é fundamental e será fundamental se quisermos paulatinamente reverter esse tipo de situação, né? Então, coloco primeiramente isso, a importância da nossa mobilização e de paulatinamente envolver a comunidade nesses assuntos. Aí está a nossa maior força. Eu vejo, do ponto de vista político, a nossa maior força. Bom, eu queria agora, então, colocar algumas questões em relação ao prédio da SMOV. Como foi colocado lá, uma certa oportunidade, surgiu essa questão do prédio da SMOV numa reunião da Câmara de Arquitetura do antigo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Na época eu representava a Uniriter, né, como conselheiro. E, obviamente, saímos em defesa do prédio da SMOV. Eu queria salientar algumas coisas. Uma das coisas que, na época, eu lembrei é de que tínhamos uma obra, na época, pouco tempo antes publicada, que era o livro do Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi sobre a arquitetura moderna em Porto Alegre. Eu não tenho dúvidas da importância daquela publicação, né, para a nossa arquitetura local.
né? Para mim é um balizador, continua sendo um balizador. E uma das coisas que me dei conta é que grande parte das obras que marcam as décadas de 60 a 70, né, são presença aí de prédios de obras públicas, né? E a SMOV está dentro desse contexto. Então, já por aí, eu acho que o prédio é importante de ser preservado pelo contexto do qual ela faz parte. Se não bastasse isso, o próprio Sérgio, numa imagem, nos mostra o significado que tem, né, aquela edificação na construção da própria Avenida Borges de Medeiros, da prolongação da Borges de Medeiros. Né? A edificação, de certa maneira, define algo como, né, ela deu régua e compasso, digamos assim, para, né, a estruturação desse eixo de Porto Alegre, né? Dessa via importante de ligação do centro com a Zona Sul, quando ela se expandiu ali do Pão dos Pobres em direção a Padre Cacique. Então, uma das coisas que eu queria salientar é esse papel que a edificação tem de construção da paisagem da cidade. Em certa oportunidade, tive um embate com o professor Ramon Gutierrez, quando da luta para a preservação da capela Martin Luther, na Dom Pedro II. E me foi questionado por ele, e antes já tinha sido questionado por uma colega urbanista, hoje infelizmente falecida, da defesa da Capela do Senhor do Bonfim. E nas duas edificações eu coloquei para esses colegas que a importância estava no significado que tinha de construção da paisagem urbana da cidade nessas áreas onde essas edificações estavam, né, assentadas. A mesma coisa vale, ao meu entender, para justificar a preservação do prédio da SMOV. Então, na formação do próprio contexto urbano daquela área da cidade, é uma das referências mais significativas. Queria também aí, né, chamar atenção para um segundo aspecto que o Sérgio salientou, que é a questão do tipo em arquitetura. Né? É um edifício muito claro no sentido de mostrar, né, o desenvolvimento do tipo de edifícios para escritórios no movimento moderno. Né? Uma planta que, obviamente, né, nos leva à planta moderna da centralização de circulações, sanitários, né, permitindo utilizar as áreas periféricas da planta, né, lá no caso não periféricas, quase toda edificação. Né. O Sérgio mostrou para nós aqui também hoje, né, a questão da expressividade da malha estrutural, né, se antecipando à pré-fabricação, a questão da influência classicista, o edifício com o pódio, com um corpo principal e um coroamento, né, vários elementos que, para mim, justificam, do ponto de vista, né, do projeto arquitetônico, da edificação como arquitetura. Também queria salientar um aspecto que talvez passe um pouco desapercebido e que, ao meu juízo, pode ter alguma ligação. Isso eu nunca conversei com o arquiteto Moacir, infelizmente. Falamos de vários assuntos quando nos encontramos e eu nunca tive a oportunidade de perguntar a ele sobre a questão exatamente desses elementos pré-fabricados da fachada, que me lembraram um pouco Julio Villamajor, arquiteto uruguaio, um dos pioneiros e dos pilares da arquitetura moderna platina, quando o Villamajor se vale de elementos ornamentais na composição de fachadas, né, como na residência, formando uma malha na residência dele em Montevidéu, né, hoje um museu importante a ser visitado na capital uruguaia, e o próprio prédio da Escola de Engenharia de Montevidéu, da Faculdade de Arquitetura de Montevidéu, que é um dos clássicos da arquitetura latino-americana. Né? Então, o prédio, nesse sentido, e me parece que o Moacir ali teve uma certa intenção que se assemelha um pouco a essas situações do Villamajor, de outro tipo de aproximação do Prata. Não foi uma aproximação de mera cópia, né?
ou de algo assim. Pelo contrário, a nossa relação com prata ela é muito mais profunda pelo que a gente começa a perceber. E, nesse sentido, o prédio da SMOV é fundamental a ser preservado. Sem contar que é uma obra importante no contexto da trajetória do senhor Moacir Mugem Marques, que está para Porto Alegre como está, né, para outras capitais brasileiras, figuras que iniciaram e consolidaram o movimento moderno. Temos aqui, por exemplo, né, nosso convidado Fernando Diniz, de Recife, e em Recife a gente tem grandes figuras do movimento moderno, né? Me lembrei agora, Delfim Amorim, por exemplo, e vários outros, cuja preservação da sua obra é importante. Não basta preservar um edifício para conhecermos a trajetória de um profissional de arquitetura. Por vezes é necessário mais. E em Porto Alegre, não podemos desconsiderar o desenvolvimento da arquitetura moderna sem a contribuição desse trio que nós, né, digamos assim, abreviamos por FAM, né? Fayette, Araújo e Mugem Marques. Então, nesse sentido, eu fecharia essa parte da relevância do edifício. Mas queria aqui salientar algo que a senhora Jaqueline colocou, do valor como patrimônio ambiental urbano, as vivências que ali ocorreram. Lembro-me do livrinho, não chega a ser livrinho, de uma revista que saiu nas nossas bancas de revista no Brasil, do Will Eisner, do famoso desenhista norte-americano, infelizmente já falecido, né? E no edifício o Will Eisner trata exatamente do momento em que se decidia pela demolição de um edifício. E a história se passa mostrando, né, a indignação dos fantasmas que por ali passaram, que ali vivenciaram. Né? Muito da trajetória de Porto Alegre, da trajetória do planejamento, da trajetória das obras, de pesquisas realizadas em Porto Alegre, fora as aprovações de projetos, que passaram por aquele edifício. Não é uma edificação qualquer da nossa cidade. Então, eu quero aqui fechar a minha fala, né, defendendo a preservação do edifício por todos esses motivos. E certamente por muito mais, porque, né, a minha colaboração aqui tem que ser modesta, porque o meu conhecimento ele também não é muito amplo. Mas agradeço a oportunidade, né, de ter feito parte desse momento.